Muito obrigado por estarem presentes. Aliás, a temática desta conferência vai ser uma temática que se vai repetir sucessivamente nos próximos tempos e se calhar infelizmente. Esta conferência, portanto, assenta basicamente em 3 tópicos, 3 preocupações e efetivamente são questões de alguma forma paralelas a todo o processo que parecem que vão passando com a tentativa de que toda a gente esteja despercebida. A primeira tem a ver com a proposta da Lei das Finanças Regionais, que aparentemente dizem, mas o que é que isso tem a ver com a base das lajes, não? Nomeadamente no seu artigo 8º, que é designado Princípio da Solidariedade Nacional, na linha número 7, eu até pus a 6 e a 7, só para a gente poder confrontar. Mas o essencial aqui é a 7. A linha 7 diz assim: a solidariedade nacional traduz-se ainda na obrigação do Estado repor a situação anterior à prática de danos ambientais por ele ou por outros Estados causados nas regiões autónomas, decorrentes do exercício de atividades, nomeadamente em virtude de acordos ou tratados internacionais, ou disponibilizar os meios financeiros necessários à reparação destes danos. Portanto, eu penso que apenas falta escrever ali laje. A dúvida e a questão que a Câmara coloca, e coloca de forma muito objetiva ao Governo da República e a quem propõe uma situação deste género, tendo em conta a situação do impacto ambiental provocado pela base das lajes, naquele longo processo em que o LNEC elaborou estudos, em que os americanos organizaram conferências de imprensa para assumir a responsabilidade pela reparação dos danos, etc. O que é que significa, ou o que é que poderá significar, portanto, o próprio Estado português inscrever na proposta de Lei das Finanças Regionais uma linha que passa ele próprio a assumir uma responsabilidade que, no caso concreto das lajes, já foi assumida pelos americanos, foi quem provocou. Portanto, eu coloco a outra linha acima, também para reforçar um pouco a preocupação, porque a linha número 6 também se aplica a situações que recentemente se verificaram cá. A solidariedade vincula também o Estado para com as regiões autónomas em situações imprevistas, resultantes de catástrofes naturais e para as quais estas não disponham de meios financeiros, visando designadamente ações de reconstrução e recuperação de infraestruturas e atividades económicas e sociais, bem como o apoio às respectivas populações afetadas. Recentemente, a terceira viu perfeitamente, e teve, não é? Nós já tivemos a situação da Água-Alva, em que essa solidariedade, zero, não é? Portanto, tivemos mais recentemente, e infelizmente, a situação do Porto Judeu em especial, e em que esta solidariedade se manifestou em mandar o município para a banca, situação que a gente também teve. Eu, quando ponho aqui e confronto os 2 artigos, é que como é que é possível ter a lata, né, de inscrever e propor situações que, no âmbito das realidades concretas, portanto, não é cumprido pelo Governo do país em termos da perspectiva da solidariedade nacional. Com maior preocupação, veis inscrita à linha da reparação dos danos causados com o impacto ambiental, tendo em conta que, no caso concreto da base das lajes, o próprio poluidor assumiu publicamente que era a sua responsabilidade reparar. Porque é que agora o governo português passa a ser ele próprio, de alguma forma, a assumir. E de forma muito clara, não é? Portanto, diz aqui, refere-se em concreto às situações internacionais. Que situações internacionais é que nós temos, tirando aquela? Portanto, isto não faz qualquer sentido, ou então, por trás disto estão coisas muito mais graves, não é? Porque, na verdade, a preocupação que nós temos, e esta é factual, é que se não forem os americanos a reparar aquilo que poluíram, o Governo da República garantidamente não vai fazer, porque não tem meios para o fazer. Portanto, eu não entendo, portanto, e deixo essa preocupação e essa questão, e apelo também que a própria imprensa possa pegar nestas coisas e, junto das entidades devidas, fazer a averiguação. O que é que significa este ponto número 7, muito concretamente em relação à questão da base das lajes. Segundo tópico, segunda preocupação, que isto parece que nós vivemos uma história em que toda a gente, à luz de outros assuntos que assumam protagonismo mediático, portanto, estão a tentar passar legislação, aparentemente quase às escondidas de toda a gente. O Ministério da Defesa Nacional, Força Aérea Portuguesa. Neste momento, portanto, está a terminar o período de discussão pública e nós tivemos conhecimento desta matéria porque, por lei, a Câmara da Praia é que tem que publicar, esta proposta de decreto-lei,
que visa, e é conhecido na gíria, portanto muita gente sabe, principalmente as pessoas mais do lado da praia, que existe um decreto que é designado como a servidão militar terrestre da base. O que é a servidão militar? A servidão militar terrestre da base, portanto, e uma que vem, o decreto 42 de 217, que vem dos anos 50, que era o que existia, o que está a vermelho, portanto, delimita duas zonas, portanto, a zona 1 e a zona 2. A zona 1, como podem ver, é sempre uma zona de maior proximidade à pista. A zona 2, como podem ver no vermelho, é bastante mais lata e que, no fundo, é quase uma zona secundária e que, neste momento, o que está a ser feito quase basicamente pela calada e que tem implicações e terá implicações diretas, muito em particular, sobre os munícipes do Conselho das Lajes, muito em particular, porque o que está aqui em causa para ser aprovado, e isto tem quase um tom de ironia completo, que é como é que toda a gente está distraída a tentar enfrentar um problema de uma redução militar, etc., porque efetivamente os americanos vão desmobilizar, portanto vão ter menos estruturas, a base vai ter menos utilização. Então o que é que justifica em concreto que a Força Aérea Portuguesa esteja, portanto, a aumentar as áreas, portanto, nas quais tudo que for lá feito depende da autorização deles. Quer dizer, o que está aqui a ser preparado é uma documentação que é orientada puramente para uma perspectiva de aumento significativo de tráfego. Porque, como estão vendo, é que toda aquela zona sombreada, que na verdade apanha em cheio a freguesia das Lajes, passa a ter obrigação de ter uma autorização do Ministério da Defesa Nacional para qualquer obra que seja feita, portanto, mesmo ao nível de residências particulares. O que nós estamos aqui a falar é uma situação que, na minha opinião, é completamente contraditória em relação aos sinais que nós temos. Não é? Quer dizer, nós temos e tivemos, basicamente, um Ministro dos Negócios Estrangeiros que disse de forma perentória para menos contrapartidas terão de estar associadas menos facilidades. Que até agora não percebemos o que é que isto significa, nem visto não. Em contrapartida de tudo isto, depois até de enormes apelos da Câmara ao longo dos últimos anos, que não fazia qualquer sentido continuar com um decreto-lei dos anos 50, portanto, a obrigar portanto, centenas de pessoas a esperarem meses e meses por autorizações, não são parceiros, que no fundo são parceiros vinculativos, que o Ministério da Defesa dá, sobre qualquer intervenção de construção civil, e o que nós vemos aqui é que está em curso, portanto, um novo plano que abrange, além de abranger a área 1, passa a abranger a área 2, o que há um aumento de toda aquela área que está sombreada naquele, portanto, como disse, conhecido na íntegra, o grande centro populacional das Lajes, portanto, nada em termos de urbanísticos poderá ser feito sem uma autorização da Força Aérea Portuguesa. E ainda mais grave, é que ainda tem a lata na proposta de decreto-lei não definirem prazos para o emitir, quando, por exemplo, em tudo o que o Código da Contratação Pública estipula, portanto, para tudo o que são serviços, um prazo máximo de 90 dias para qualquer situação. E, além de obrigarem a que qualquer intervenção de ordem urbanística tenha que ter uma autorização do Ministério da Defesa, portanto, ainda o fazem sem delimitação de prazos, o que pode significar em concreto que qualquer pessoa que queira fazer uma obra ou queira fazer uma intervenção, eventualmente pode estar anos à espera e a Câmara sem poder ter nenhuma hipótese de intervencionar. Portanto, nós vamos utilizar este período da discussão pública para forçar estas matérias, mas também sabemos o que é o período de discussão pública. Portanto, qualquer entidade pode manifestar um parecer e quem está a lei pode ignorar completamente os pareceres que são dados durante o período de discussão pública. Portanto, mas no essencial, eu puxo isso para a base das lajes, porque por trás disto certamente estarão outras matérias. E, portanto, está aqui coisas que não estão a ser claras em termos de opinião pública. Portanto, não estão a ser claras o que é que justifica que, perante todo o processo que nós estamos a ter, de uma luta titânica de perceber como é que vamos revitalizar e, portanto, minimizar impacto económico, minimizar impacto social. Portanto, e temos os americanos supostamente a desmobilizar e temos a Força Aérea Portuguesa a aumentar a área ou a franja que apanha tudo malha urbana, portanto, de zona de restrição
de restrição ao nível de construções e de tudo o que tiver que ser feito. E neste caso concreto, ainda pior, porque coincide com o centro urbano da Vila das Lajes na íntegra. Portanto, neste momento, toda a freguesia das Lajes, quando isto for aprovado, qualquer projeto que entre na Câmara fica dependente de autorização do Ministério da Defesa Nacional. Terceira questão tem a ver com o facto de estarmos praticamente a um ano do impacto brutal da redução da estrutura americana na base das Lajes. Continuamos, como disse há pouco, sem saber o que é que significa menos contrapartidas representarão menos facilidades. Portanto, o que é que isto quer dizer? Isto foi afirmado publicamente pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros. Não se vislumbra qualquer plano de revitalização económica e social a curto prazo. Portanto, neste momento a Câmara quer manifestar publicamente esta situação. Começamos a entrar em pânico efetivo. Portanto, a um ano do período, há muito pouco do que possa ser feito no prazo de um ano que possa suscitar efeitos concretos em termos da sua implementação. Portanto, não vemos nada, o Governo da República não diz nada, portanto, os americanos nada dizem. Tudo o que se vai passando nas negociações, entre aspas, da Comissão Bilateral, por aquilo que tem sido público, está a servir apenas para discutir a metodologia dos despedimentos e da redução. Portanto, e não há nada que seja discutido ao nível de um plano de minimização de impactos, que é uma coisa que para nós é completamente confrangedor. Como é que as autoridades portuguesas se deixam ir num embrulho, quer dizer, que estão a negociar com os americanos, quer dizer, se vai despedir os mais velhos, se vai despedir os mais novos, quer dizer, estão agarrados a questões concretas, mas muito específicas daquilo que é o plano deles, em vez de verem este problema na sua perspectiva estratégica, aquilo que nós chamamos na gíria a visão de helicóptero. Portanto, como é que se vai diminuir o impacto? Quer dizer, está-se aqui embrulhado. Portanto, e isto é completamente lamentável e é triste do povo que num processo desta natureza está nas mãos de gente tão irresponsável que não quer saber disto para nada, nem se importa saber. Portanto, e nós estamos a ficar em pânico. O relatório do Grupo Benz, como foi também público, portanto, mais não passou de um estudo estratégico, de uma situação estratégica. Portanto, como é que se concretizam aquelas medidas? Há algumas iniciativas muito ténues, portanto, mas como é que se há uma concretização efetiva? E, por outro lado, também tenho que dizer de forma clara e inequívoca, é que sobre esta matéria, portanto, o Governo da República tem a maior cota de responsabilidade neste processo, tendo em conta que são eles que nos representam. Os americanos têm uma cota substancial de responsabilidade, porque independentemente do que está nos acordos, mais ou menos feitos, quer dizer, eles têm a responsabilidade de minimizar impactos aqui. Já deram alguns sinais de que o queriam fazer, de alguma maneira. Eu tenho alguma dúvida de que aquilo não passe de uma mera ação de marketing. E tem também as autoridades regionais que vão ter que fazer. Portanto, a solução de minimização de impacto tem que passar por todas as entidades. Todas as partes vão ter que perceber e vão ter que publicamente assumir o que é que vão colocar aqui, o que é que vão deslocalizar para aqui, aproveitando as infraestruturas e aproveitando as questões logísticas que estão disponíveis. Portanto, a posição do município é clara sobre esta matéria, que quer as autoridades regionais, quer as nacionais, quer os americanos, têm que ser concretos e objetivos no que é que vão deslocalizar para as lajes, para efeitos de minimizar o impacto que aí vem. E temos que, de uma forma clara e inequívoca, deixar de andar a emaranhar-se em questões de pormenor a ajudar de alguma maneira ou a apoiar os americanos a implementar o plano que têm, e temos que passar a defender claramente os nossos interesses. E muitas das vezes digo, e volto a dizer, e direi sempre, que é, sem se perceber de forma clara quais são as contrapartidas. Porque o que nós estamos aqui a falar é retirar quase 1000 pessoas, portanto, atirar para o desemprego 1000 e tal pessoas, que não é só o desemprego direto, o desemprego indireto, portanto, mas continuar a utilizar e a beneficiar de todo um conjunto de infraestruturas territoriais que são nossas. Quais são as contrapartidas? Até agora não havia pagamento de rendas, não havia absolutamente nada. Havia, como contrapartida, o valor que cá ficava, que já toda a gente falou e sabe que anda à volta entre os 50 a 60 milhões de euros por ano. Portanto, supostamente, com aquilo que está em curso, a grande maioria deste montante será erradicado, deixará aqui de funcionar. Quais são as contrapartidas efetivas? E cada uma das entidades, como disse,
americanos, governo português e governo regional têm responsabilidades ao nível da deslocalização de estruturas e do aproveitamento para aqui, para minimizar o impacto. É essa a nossa posição e iremos até às últimas instâncias, porque efetivamente aquilo que eu sinto no diálogo que tenho tido com a maior parte dos praenses é isto. Quer dizer, ficar a usufruir de todas estas facilidades para deixar aqui 100 americanos, quer dizer, eu não sei se não é melhor eles irem embora de vez. Quer dizer, concretamente, ficar aqui 100 americanos, sem contrapartidas nenhumas para cá, e a beneficiar das infraestruturas na realidade que vai desde metade do Porto, portanto, a toda a área que é abrangida, portanto, sem qualquer contrapartida. Até agora as contrapartidas, como disse, eram ao nível económico e social. Neste momento o que se vislumbra é zero de contrapartidas. Portanto, eu não vejo ninguém a fazer, estou extremamente preocupado e tenho sérias dúvidas que com o tempo que falta seja possível implementar de forma efetiva e eficaz um plano que minimize os impactos que aí vêm. Eu, infelizmente, só vejo as pessoas a discutir, é a metodologia dos despedimentos, portanto, é essa situação que, inclusivamente, como sabem, e é público, portanto, a bola foi devolvida para o governo português, para identificar a metodologia, os americanos aparentemente estão abertos a qualquer solução, mas, contudo, portanto, a questão nuclear, que é um plano de revitalização da base, portanto, continua. E é esta preocupação que eu quero manifestar publicamente, pedi que viessem aqui para ter três tipos de preocupações, que de alguma forma estão todos ligados à base. A questão ambiental, por que razão é que se está a passar para o Governo da República uma responsabilidade que já foi publicamente assumida pelos americanos. A questão do Ministério da Defesa Nacional, que à socapa e tentando, às escondidas de tudo isto, dá passos em frente, alterando uma legislação de servidões que qualquer pessoa que a observa percebe que aquilo está orientado, só pode estar orientado por um aumento substancial de tráfego, portanto, e no último caso, quer dizer, a inércia completa de todas as partes envolvidas neste processo com responsabilidade, que é um ano de um impacto de uma coisa que nós já conhecemos e que eles estão implementando dia a dia. Quem está na base sabe que, independentemente do que se passa nas reuniões da bilateral, os americanos estão no dia a dia a implementar o seu plano, todos os trabalhadores sabem perfeitamente disso, portanto, e é de uma preocupação e até de um pânico que nós apresentamos pelo facto de, a um ano de distância, não haver nada de concreto de nenhuma das autoridades. Muito obrigado. Eu estou à vossa disposição para todas as questões que quiserem colocar e que entenderem. Esta questão da civilização militar, isto é uma proposta, alguma palavra? Não, a Câmara pode apenas pronunciar-se como qualquer cidadão, portanto, eu penso que a Assembleia de Freguesia das Lajes também o irá fazer e deve fazer, e, portanto, assim, quando nesse tipo de legislação, portanto, há um período de discussão pública, normalmente de 30 dias, e durante esses 30 dias, portanto, as entidades ou os particulares podem. Estamos na fase, estamos nessa fase. Portanto, qualquer uma, ou particular ou instituições podem, portanto, fundamentar, dizer o que é que discordam daquilo, e obviamente que não tinha sentido nenhum a Câmara vai fazer e vai mais longe. A Câmara não só vai contestar alguns aspectos técnicos daquilo, como também vai referir uma questão que para nós é de grande relevância. Quer dizer, é como é que é possível estar a produzir legislação no século XXI que não condiciona prazos. Quer dizer, isto não tem qualquer... Quer dizer, ou seja, em boa verdade, qualquer pessoa que queira fazer, a Câmara, se não, nesta hora, se não se manifestar, e se essa legislação não sair com prazos definidos, portanto, a Câmara fica numa situação de grande complexidade, porque nós é que damos a cara perante as pessoas que apresentam os processos, portanto, e o Ministério da Defesa tem um parecer que não é parecer, portanto, é uma autorização, portanto, a partir do momento que a autorização é vinculativo. Enquanto aquele documento não chegar, portanto, nenhum processo, uma pequena intervenção de reparação, de ampliação, do que quer que seja, pode ser aprovado. Portanto, não faz qualquer sentido, e nós vamos manifestar, e é possível também, e também que faça um apelo às pessoas das Lajes, aos órgãos eleitos, que o façam, porque no fundo basta ver aquela zona sombreada para perceber quem é que vai ser alvo desta questão. Aquilo quase que vai mesmo à fronteira de São Brás, portanto apanha a freguesia em cheio, portanto, e apanha todo o tecido da malha urbana, na estrada regional, portanto, da estrada regional e da igreja para cima, porque as outras áreas já eram abrangidas. Estamos a falar, em termos concretos, do perímetro da base, 1000 metros para todos os lados. Claro que para o lado contrário a maior parte é mar, não é? Portanto, apanha a Serra de Santiago e apanha mar.
para o lado, portanto, do interior. Estão mais ou menos a imaginar o que é, se a gente se colocar no perímetro da base e ter 1 km para dentro. Portanto, 1 km para dentro apanha exatamente tudo aquilo que nós estamos a ver ali. Agora, me perguntam, e acho que qualquer pessoa, e eu também tenho o direito de lançar essa pergunta, é o que é que, numa altura em que tudo orienta para uma desmobilização daquela estrutura, em que até se procura alternativas para os edifícios, para outro tipo de negócios, para criar, etc., porque é que o Ministério da Defesa Nacional agora avança portanto, no fundo eles querem substituir uma lei dos anos 50. Portanto, porque é que agora, o que é que estará por trás deste processo? Porque de resto, em termos lógicos, não tem nada. Portanto, não tem absolutamente nada de lógico. Em relação aos danos ambientais, já não havia esse processo, já não podia ter terminado? O processo está em curso, portanto, como sabem, já houve adiamentos, foi comunicado e está em curso. O que em relação àquele processo em concreto, portanto, é óbvio que a nossa preocupação é que efetivamente sejam cumpridas essas situações. Mas o que eu, de alguma forma, e acho que vocês compreendem, ao verem aqui descrito da maneira como eu vi, para mim é muito difícil perceber, portanto, como é que a meio de um percurso destes, porque é que o governo português passa a puxar para si uma responsabilidade que deve ser, aliás, em termos lógicos, se há coisa mais relevante e mais consensual nas questões ambientais, é a regra do poluidor-pagador. Se há coisa que a gente todos, independentemente da cor da pele ou da raça, que toda a gente se entende e está de acordo, é que quem suja ou quem polui ou quem destrói é que tem a responsabilidade. O que é que estará por trás disso para ser o governo português a puxar para si a responsabilidade de assumir, que nós sabemos depois, aliás, eu confrontei os 2 artigos exatamente por isto. Quer dizer, portanto, se perante diz que é solidariedade nacional apoiar as regiões vítimas de catástrofe, o que a gente viu recentemente vão para o banco, vão à banca, portanto, o que é que eu tenho que ficar numa preocupação em pânico, porque tudo aquilo que vier a acontecer de questões de poluição, e espero que o processo que está em curso fique à margem deste processo, mas tudo o que vier a ser descoberto ou que vier a acontecer em períodos posteriores, quer dizer, será o governo português a assumir esta responsabilidade, que na verdade não tem dinheiro, não faz. Quer dizer, porque depois esta é a regra normal de funcionamento, como não fez o que está no ponto 6, que já existia na anterior lei das finanças regionais, portanto, o impacto que teve, e vejo isso com enorme preocupação. Aquele perímetro praticamente triplica. Não, eles reduzem, em relação ao perímetro anterior, eles diminuem os 2 perímetros. A única diferença, e aí é que está a chave do processo, era que na legislação dos anos 50 eles só davam autorização sobre o que estava na zona 1, que era na zona mais próxima. Portanto, apesar de reduzirem as áreas, portanto, as áreas do perímetro, reduzem as áreas, mas passam a ter um parecer vinculativo sobre as 2 áreas, o que significa, na prática, o que a gente tem que ver qual é o salto final disto. O salto final disto é que mais do que duplica a área para os quais eles passam a ter, portanto, uma ação de autorização, ou seja, em que nada é feito em termos urbanísticos, nem em termos de construção do que quer que seja. Eu até vos posso, agora fora da conferência, mas posso dizer só mais ou menos o que é que abrange. A Câmara não tem qualquer poder, portanto a Câmara fica com a arquitetura, faz com isto tudo e fica com isto tudo condicionado a eles dizerem se isso pode ser feito. Construções de qualquer natureza, mesmo que sejam enterradas, subterrâneas ou aquáticas. Alterações de qualquer forma do meio de escavações ou aterros, do relevo da configuração do solo. Vejo que vedações, mesmo que sejam de sebe, plantações de árvores e arbustos, portanto, depósitos permanentes ou temporários de materiais explosivos ou perigosos, etc. Instalação de linhas ou cabos elétricos e condutas. Instalação de emissores, portanto, antenas, transmissores expressivos. Portanto, a alteração da utilização ou da utilização. Porque se tiver uma casa que passa ou para passar a café, ou para passar o que quer que seja, que altere o uso, fica condicionado em toda esta área uma autorização deles. Ou da volumetria dos imóveis, quer dizer, se uma pessoa tiver que substituir o teto e suba em relação à altura que tem, obriga ao parecer. Quer dizer, nós estamos aqui a falar em coisas meramente, estamos a falar inclusivamente numa simples vedação de sebes, não é? Quer dizer, é isso que a gente está, é para que a gente perceba que trabalhos de levantamento fotográfico, topográfico ou hidrográfico, portanto isto mantém sobre voos de aviões, outros trabalhos, etc. Portanto, todas estas questões
portanto, estão abrangidas na área 1 e na área 2. Quer dizer, na área 1 e na área 2, tudo isto, na verdade, quer dizer, para percebermos o que estamos aqui a falar, eu nem sequer posso fazer um muro de vedação à minha propriedade sem ter uma autorização deles. E as obras na Câmara também Claro, seguem a mesma certo, seguem, não há nenhum regime de exceção em relação a esta matéria. Portanto, toda, em cheio, neste momento, com o que está na proposta, inicialmente não era. Portanto, inicialmente, o que estava na zona de proteção 1, vocês podem ver, vinha por aqui. Portanto, em relação ao perímetro da pista, portanto, era este risco vermelho para dentro. Portanto, as pessoas até já estão mais ou menos familiarizadas, que era no fundo a estrada, basicamente aquela estrada regional para baixo. Neste momento, portanto, há um alargamento, não estão a ver um, dois, três, no mínimo 3 vezes mais. Portanto, 3 vezes mais que cai em cima de toda a malha urbana. Portanto, na prática, é isto que está aqui a ser. Portanto, ia ser aprovado, quer dizer, metido quase à socapa, porque, inclusivamente, a documentação que veio para este mapa foi a Câmara que o produziu. Porque aquilo que vem para a gente pôr à discussão pública, quer dizer, ninguém consegue entender o que é que está ali escrito. Nós é que fizemos por tentativas, tivemos que os contactar para elaborarmos este lado, para a gente poder perceber o que é que estava, porque o que vinha escrito era tantos graus longitudinais, tantos graus não sei de que mais, portanto, na verdade, aquilo era para passar com faca e manteiga, sem ninguém minimamente perceber. E depois iam dizer, não, mas esteve à discussão pública, nem sequer a Câmara se pronunciou, por acaso, e quer dizer, com o sentido de responsabilidade, a gente, em termos técnicos, quisemos saber com exatidão o que é que estava aqui em causa. Quer dizer, mas na verdade aquilo veio quase embrulhado. Por isso é que eu tenho sérias desconfianças. O que é que possa estar por trás disto tudo? A não ser que me venham dar aqui uma grande notícia, não é? Que efetivamente haverá uma grande deslocalização de aeronáutica civil e aeronáutica militar para a base, que isto que está a ser preparado e que esta legislação já vem de encontro. Porque se for essa a resposta que seja dada, a gente todos entende e compreende que possa ser feito. Porque o que me parece aqui são os timings, portanto, eu querer fazer passar as coisas quase à socapa, portanto, isto deixa toda a gente desconfiada do que é que podem ser os propósitos dessa matéria.